Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Verbum Domini. Hoje nós refletiremos o evangelho que se encontra em São Marcos, capítulo 10, dos versículos de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Vemos que nesse diálogo de Jesus e o homem rico, vamos percebendo que existe uma análise mais profunda no modo de viver os mandamentos de Deus. O homem pergunta a Jesus: Como faço para ganhar a vida eterna? E Jesus afirma a ele: Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honrar o pai e a mãe. Tudo bem. Quando Jesus afirma para ele, dizendo que ele conhece, Jesus quis dizer: eu sei que você faz isso, que põe tudo em prática, que põe, enfim, em prática esses mandamentos. E parece que o homem fica feliz, quase que aliviado. Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus olhou para ele com amor, vai dizer o Evangelho. Presta atenção, Jesus nos olha com amor quando quer nos exortar e ensinar o caminho da salvação. E então disse ao homem, esse homem rico por sinal, né? Só uma coisa te falta: vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus, vai dizer Jesus. O Evangelho nos ensina que precisamos nos libertar dos apegos. A riqueza nem sempre se refere a bens materiais, mas muitas vezes ao apego às pessoas, afetos, maus hábitos. E deixar tudo isso, fazer a experiência do desapego, é a condição para seguir Jesus. Veja que Jesus diz: depois vem e segue-me. Não tem como seguir Jesus carregando um fardo de coisas nas nossas costas, sentimentos, pessoas. Com o tempo isso vai pesando. Nós ficamos cansados e paramos no meio do caminho. Então a condição para seguir é estar livre, é ser pobre de espírito, ou seja, ter um coração liberto de todas as condições que enriquecem a nossa vida e que são colocadas no lugar de Deus. Então, um coração para seguir Jesus precisa se esvaziar, assim como Jesus fez. Esvaziou-se numa cruz, somente para fazer a vontade do Pai e amar. Então, precisamos assumir um ethos cristão, ou seja, conformar o coração, o interior, à moralidade. O que significa isso? Que não adianta praticar os mandamentos, seguir a ética cristã, não cometendo adultério, por exemplo, se o ethos, ou seja, o interior, o caráter, é todo cheio de luxúria.
Não adianta cumprir uma ética de caridade, dando de comer a quem tem fome, se o coração é cheio de segundas intenções com aquele ato. Nossos atos precisam ser livres das más intenções. E assim experimentaremos o esvaziamento do coração e ao mesmo tempo a liberdade de espírito. Que o Espírito Santo nos ajude a transformar os nossos corações, dando-nos uma nova forma aos desejos e às práticas dos mandamentos de Deus. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.